Boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, nosso livro didático. Vamos entrar um pouquinho mais por conta que é muito texto, então nós precisamos correr com ele. Estamos para terminar o nosso livro e aí nós vamos correr um pouquinho porque são poucas atividades. E aí nós temos aqui como tema trabalhar sobre a luz na unidade 8. Nós temos uma pergunta aqui. Observe atentamente as figuras desta página. Elas estão paradas ou se movendo? Vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada aí no seu livro. A impressão que dá qual é? Que ela está se movendo. Muito bem. Na 2. A palavra óptica ou ótica está relacionada à nossa visão. Você conhece algum tipo de ilusão de óptica? Você conhece? Bom, em alguns casos nós podemos ver dentro de sala de aula algumas crianças brincando com o lápis. Ele pega o lápis, coloca entre os dedos, né? E aí ele balança. A impressão que tem é que o lápis ele ficou muito mole, né? E ele se move em ondulações. E na realidade ele não se move, ele é um lápis duro. Mas com a questão da movimentação, a impressão que dá é que ele ficou mole. Ou, por exemplo, quando a gente coloca um galho, e a gente vê um galho, por exemplo, no rio, um galho com a ponta do lado de fora da água e uma ponta do lado de dentro. Ele é reto, mas quando a gente olha de longe, a impressão que dá que é o quê? Que ele está quebrado. Então, em algumas situações, nós vamos uma ilusão de óptica. É quando nós observamos, enxergamos uma imagem torta. Mas na realidade ela é reta, ela é rígida, como por exemplo um lápis, uma vara que está mergulhado numa água. E quando nós percebemos que algumas figuras se movimentam, mas na realidade com o giro da cabeça nós percebemos que é uma ilusão de óptica, pois elas estão fixas, mas elas não se movimentam de verdade. Isso nós costumamos dizer que é uma ilusão de óptica. 3. Você veria essas figuras se movendo se estivesse totalmente escuro? O que você acha? Não. Nós precisamos da iluminação para poder enxergar. Se não tiver iluminação, nós não vamos enxergar. Essas imagens parecem se mover pela ação da luz sobre elas e pela forma como nosso cérebro interpreta a imagem formada. Então, nós precisamos de luz para que isso aconteça. Sem a luz, não dá para a gente enxergar, certo? Aqui na página 116, nós vamos trabalhar a luz e os objetos. O que você tem para contar? No dia a dia, como podemos enxergar os objetos que nos rodeiam? Fale um pouco sobre suas experiências. Então, nós vamos ter... É importante que, para que a gente possa enxergar, nós precisamos ter iluminação. E tudo que estiver em torno da gente esteja no campo de nossa visualização. Depois a gente vai fazer uma atividadezinha para que você possa perceber isso. A visão é um de nossos sentidos. Para vermos a luz, precisa estar até nossos olhos, depois de atingir um objeto. Aí nós temos uma atividade aqui. Você já foi enganado pela imagem de um espelho, achando que ele era real? B. Você já reparou como sua imagem fica quando é refletida na parte de fora de uma colher bem polida? Você já se olhou em uma colher, em um fundo de um prato, daqueles que são de prata ou de alumínio? E a parte de dentro? C. Você já viu alguém ou algum animal bater em uma porta de vidro porque não percebeu que ela estava fechada? A gente já viu aí muitas vezes no Instagram pessoas que não percebem que ali tem uma porta de vidro, uma entrada de vidro e acabam batendo, dando trombada aí com os vidros. É muito engraçado. 2. Nessa fotografia é possível identificar com certeza quais são as crianças reais e quais são as imagens refletidas? Assinale aí a alternativa correta. Aqui na página 117 nós temos aí a questão número 3. Por que
há duas imagens da casa na fotografia abaixo. Se você olhar direitinho, você vê aí que tem a casa normal e a imagem refletida pela água. E aí você vai perceber que parece que tem duas casas, mas não é. É a imagem refletida pela água, né? Objetos opacos, transparentes e translúcidos. Geralmente as crianças matam com muita facilidade porque elas já sabem, já compreendem o que são esses tipos de objetos. Quando a luz atinge um objeto, podem ocorrer basicamente três coisas. Ela é absorvida pelo objeto, ela atravessa o objeto ou ela é refletida pelo objeto. E são esses três tipos. Objetos opacos. O que são objetos opacos? Quando a luz é absorvida por um objeto, não sendo capaz de atravessá-lo. Dizemos que ele é opaco. Por exemplo, a luz não atravessa um tijolo, ou um tronco de árvore, ou uma máscara de dormir. Esses são objetos opacos, certo, gente? Esse é o mais fácil que tem. Vamos ver o próximo. Objetos transparentes. Quando a luz passa para o objeto, é uma trajetória bem definida. Isto é, quando ela atravessa o objeto e nos permite ver uma imagem através dele, dizemos que ele é transparente. E aqui nós temos um papel celofane, mas também nós temos vidros transparentes, plásticos transparentes, papel transparente, entre outros, né? Materiais que são objetos transparentes. Ou seja, o sol consegue passar entre ele. E a gente pega o sol e a gente vê como é iluminado. E os objetos translúcidos? Alguns objetos são totalmente opacos, nem totalmente transparentes. Alguns objetos não são totalmente opacos, nem totalmente transparentes, que é o caso, por exemplo, do filme do carro. Se tem o vidro lá, o para-brisa do carro, sem nenhum tipo de película, o que vai acontecer? O sol vai passar direto. Muitas vezes até queima a gente, né? De tanto sol. Fica muito quente o carro. E quando a gente coloca aquela película de proteção, tem várias numerações. Tem 25%, 50% e até 100%, que é aquela que não dá para enxergar nada dentro, né? E é até proibido, porque não pode, né? A gente pode usar 25%, se eu não me engano, até 50% pode ser usado. Que dá para você enxergar. Ou seja, ele não é totalmente transparente, também não é totalmente opaco, né? Então são alguns exemplos que ele está tentando passar aqui para vocês. E como é o translúcido, né? É o tipo do papel manteiga. Você já viu o papel manteiga? Eu lembro que uma vez eu ensinei algumas crianças que não sabiam desenhar, pegar um pouquinho do óleo, passar no papel ofício e aí ele fica meio que transparente. Ele é translúcido. E aqui o que acontece? Eles podiam enxugar bem, colocar em cima da figura do desenho que eles quisessem fazer para algum trabalho, desenhar, passar para o papel do trabalho e conseguiriam fazer o trabalho muito bem. Esse é um exemplo de papel translúcido. Espelhos e a reflexão da luz. Um objeto tem sua superfície bem lisa, como a superfície da água parada ou um metal polido. Reflete quase toda a luz que o atinge. É por isso que os espelhos são geralmente formados por camadas de metal e de vidro. Me desculpem, gente. Meu irmão está com uma construção aqui. Infelizmente, eu vou ter que gravar nesse batuque. E aí nós temos a atividade. A questão é: marque o X, a figura que mostra objetos opacos. Qual é deles que mostra objetos opacos? O que são objetos opacos? Aquele que não passa de jeito nenhum luz, né? 2. Complete as frases abaixo corretamente. A nossa pele é um exemplo de meio, pois a luz não consegue atravessá-la. O que é? Ela é translúcida? Ela é opaca? Ela é transparente? O que é a nossa pele? Ela é opaca. B. Enxergamos o que está em nossa frente porque o ar
é um exemplo de meio que? O ar é um exemplo de translúcido. 3. Por que não enxergamos nitidamente através do vidro da fotografia? Não dá para ficar nítido, né? Fica como se fosse sombras. Olha só o papel da fotografia. Então, ele é o quê? Porque ele é o quê? Porque ele é translúcido. Por isso ele fica assim. Então é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês consigam fazer a atividade. Eu estou aqui qualquer coisa. Me chamem no PV, tá? Qualquer dúvida. Boa tarde, boa aula. Até amanhã.